Olá, gente. Boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar, que eu acho que é um assunto que interessa muita gente, principalmente neste momento, como fica o direito previdenciário nessa pandemia. Quais os seus direitos? Né? E para falar com a gente, eu vou receber hoje a doutora Patrícia, que nós vamos tirar várias dúvidas. Roberto Augusto, meu amigo querido, grande chefe Roberto Augusto, que está lá com a Claudete Troiano, minha amiga querida, na Rede TV. O programa começa às 10h30, né, Roberto? Né? Semana sim, semana não, Roberto tá lá, tá? Um dos maiores chefes de cozinha aqui de São Paulo. Ah, te chamo sim. Te chamo no WhatsApp, pode deixar. Olha, falou que perdeu meu contato. Isso é. Ó, quem quiser conhecer o trabalho do Roberto, é o Roberto Augusto Culinária, tá? Tá, tem muita receita lá, que ele participou de um monte de programas de televisão, participa ainda, né? Com a minha amiga Claudete Troiano. Patrícia, já estou aqui, a Patrícia, essa simpática, essa doutora que sabe tudo sobre previdência. Então vamos pedir para ela nos orientar. Aqui, a doutora Patrícia. A doutora Patrícia está entrando aí, gente. Oi, doutora! Olá! Boa noite. Obrigado por você estar aqui para orientar as pessoas, principalmente numa pandemia, num momento tão delicado, né, doutora? Principalmente agora que a gente está numa situação tão delicada, né? Mais de 2.000 pessoas por dia é, morrendo, né? Por esse vírus tão cruel, que as pessoas agora, a gente precisa ser solidário às famílias, porque é um momento tão delicado, né, doutora? E a gente vai discutir como fica o direito previdenciário das pessoas, principalmente na pandemia, num momento tão delicado, né, doutora? Perfeito, vamos sim, vamos falar sobre os reflexos, né, da Covid-19 na Previdência Social. Eu também queria aproveitar a oportunidade hoje, né, de a gente falar um pouquinho sobre a questão dos recolhimentos, tá? Porque como nós Tá. estamos no início do ano, sabe, André, o que acontece é que tudo muda, né? Então, toda vez que um ano se inicia, o nicho de contribuições da Previdência Social, elas são alteradas também. Então, o que que acontece? Agora passa a vigorar um novo salário mínimo, então as contribuições do autônomo, do trabalhador avulso, de todas as categorias profissionais, ainda tem uma alteração em função do início do ano e da alteração, tanto do teto máximo da Previdência como do valor do mínimo, tá? Então, eu queria que a gente iniciasse falando um pouquinho sobre isso e depois a gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos reflexos da pandemia na Previdência Social. Sim, muito legal esse assunto, maravilhoso. Eu acho que está bem em pauta e necessário. E outra coisa, eu acho que no momento desse, doutora, de pandemia, que as pessoas realmente, o seu recurso caiu praticamente para todo mundo, né? Para as empresas. A Previdência também deveria abrir mão dos valores também numa pandemia igual que a gente está passando no momento agora. Os valores não mudaram, né? Não, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nesse período, porque assim, ó, a gente tem que explicar uma coisa que é super importante. Todo aposentado e pensionista, ele tem aumento uma vez por ano, tá? E sempre esse aumento acontece a partir de janeiro com referência
em fevereiro, porque a gente sempre recebe na Previdência Social o mês vencido. Então, agora, né, no início de abril, né, que vai chegar, nós vamos estar recebendo o benefício referente a março. Então, é sempre o mês vencido. Assim como todas as contribuições que a gente faz, também é sempre no mês vencido. Então, ainda dá para pagar, né, neste mês, né, a competência do mês anterior, que é fevereiro, que é quando teve efetivamente o aumento da Previdência Social. Então, a primeira coisa que a gente tem que retratar para as pessoas é o seguinte, que todo ano tem aumento. Então, isso a gente já sabe. E aí, o que acontece? O salário mínimo era R$ 1.045, passou para R$ 1.100, né? Tá uma discussão... Nossa, aumento enorme. Nossa, muito considerado. De 5,45%, tá? Mas por que é tão importante falar sobre o aumento do valor do salário mínimo? Porque grande parte dos benefícios previdenciários no Brasil são salário mínimo. A maior demanda são benefícios concedidos no valor do salário mínimo. Então, a gente tem que explicar isso. E através desse valor é que a gente consegue descobrir quais são as contribuições mínimas e quais são as contribuições máximas para a Previdência Social. E aí, o que acontece? Para quem recebe mais do que um salário mínimo, o aumento foi um pouquinho mais, foi de 5,45, tá? Esse aumento sempre é dado através de um decreto do Poder Executivo. Então, na verdade, o presidente da República que faz uma equação do valor, né? Nunca acompanha o poder inflacionário do país, mas o aumento é feito sempre no início do ano. Assim como a Previdência Social também teve um aumento no valor do teto máximo, tá? O teto máximo também foi para R$ 6.433,57. Por que isso é tão importante? Porque a gente já vai ensinar para as pessoas que estão nos assistindo que ninguém deve pagar nem menor do que o mínimo e nem maior do que o máximo para a Previdência Social. Então, qualquer pessoa que esteja contribuindo em valor superior ao teto, não vai adiantar nada, porque ele é limitado ao teto o valor do benefício, então não adianta nada você pagar mais, de forma alguma. Isso não vai te adiantar, não vai melhorar o seu benefício. E isso é uma coisa... aí eu vou aproveitando o gancho e vou fazendo algumas explicações que eu acho interessante. É muito comum em profissionais, principalmente da área da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em 2, 3 empregos, tá? Tem que avisar no seu segundo ou no seu terceiro emprego que você já está pagando sobre o teto para ter isenção nas contribuições posteriores, porque senão você vai estar contribuindo um valor superior, André, sem ter em troca. Então, por isso que é tão importante a gente informar que não é para pagar nada que seja acima do valor do teto, porque isso não vai favorecer a pessoa em absolutamente nada, tá? É dinheiro jogado fora, né, doutora? Dinheiro jogado fora. E as pessoas não devolvem, né? Mesmo se pedir para devolver depois, eles não devolvem, né? Então, na verdade, aí sim, você pode até fazer uma solicitação perante a Receita Federal. Isso não é feito diretamente no INSS, é feito na Receita Federal. Por que na Receita Federal? Porque deixou de existir dentro do próprio INSS o setor de arrecadação. A responsabilidade passou a ser exclusivamente da Receita Federal. Então, pode sim. Só que você só pode pedir os últimos 5 anos. Então, se foi uma coisa que você pagou lá atrás e pedir a restituição hoje, você não vai fazer jus à devolução. Então, por isso o aconselhamento hoje, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que tome cuidado se você trabalha em mais de um emprego, se tem contribuição que supera o teto da Previdência Social, fique esperto, porque você pode estar pagando a mais sem ter nenhum retorno em troca, ok? E com isso... Doutora, deixa eu só te colocar uma coisa aí, que é só uma dúvida. Tá, uma faxineira, qualquer pessoa que paga,
sobre um salário mínimo, e nesse momento agora de pandemia, ela não está podendo sair de casa, às vezes a faxina, ou qualquer outra pessoa que está fazendo qualquer outro trabalho, ele é autônomo, ele paga sobre um salário mínimo. Ele tem que continuar pagando, mesmo uma pandemia, esse salário mínimo, senão ele perde lá na frente? Sim, na verdade, o que que acontece? É ideal que a pessoa dê continuidade a recolhimento, porque senão ela pode perder a qualidade de segurado, né? É aquele período Sei. que eu parei de recolher, fiquei muito tempo, e se acontecer qualquer risco comigo, se eu tiver uma enfermidade que me incapacite para trabalhar, se eu vier a falecer, meus beneficiários não recebem a pensão. Se eu vier a ficar doente, eu posso não receber um benefício por incapacidade. Então, é tão importante manter a qualidade segurada, estar sempre em dia com seus recolhimentos. Porém, o que que acontece? Não existe, por parte da Previdência hoje, a possibilidade, tá, de você falar assim, olha, eu não quero, eu não... Por exemplo, na Receita Federal, eles trouxeram incentivo para os microempreendedores, né, para aqueles que têm a empresa no formato MEI, para que eles pudessem pagar o seu recolhimento, né, para a Receita Federal lá na frente. Mas na Previdência Social não tem essa possibilidade, entendeu? Eles Entendi, não deram entendi. nenhuma oportunidade de dizer, ó, mesmo que você não contribua na pandemia, você está mantendo a sua qualidade de segurado. Isso não tem, não está na lei e não foi editado nenhuma medida provisória, nenhuma norma que autorizasse isso. O que eu acho que a pessoa pode fazer, e é um aconselhamento super importante, é dizer o seguinte: se você não está tendo condições de contribuir sobre o valor, um percentual de 20%, que hoje daria 20% de 1.100, daria R$ 220. Para quem está passando necessidade, André, é um valor muito considerável. Sim, Modifica, sim, pesa muito no orçamento. pesa. O que que a pessoa pode fazer? Durante esse período de dificuldades que todos nós estamos enfrentando, você pode pagar sobre o simplificado num percentual de 11%, tá? E lá na frente, futuramente, você depois pode fazer a complementação do que você pagou de 11 para 20. Por que que Tá, isso tá. é importante? Porque quem paga sobre os 11% só tem direito a se aposentar por idade e no valor do salário mínimo. E aqueles que já tiveram contribuições boas acima do mínimo e que querem ter direito a um benefício melhor, mas que na situação de hoje encontra-se desempregado, está excluído do mercado de trabalho, a pessoa pode sim fazer o recolhimento nesse período sobre os 11%, porque aí, pagando sobre 11%, a gente vai pagar 121. 121 para 220 faz toda uma diferença para quem realmente está Sim, necessitado. Então, ela é. pode pagar esse período sobre 11 e lá na frente, quando ela for efetivamente se aposentar ou quando ela tiver numa situação financeira melhor, ela pode vir a fazer o recolhimento e a complementação desse recolhimento sem nenhum prejuízo, tá? E Isso é muito não tem importante. juro, um período não tem juro nem correção, não, doutora? Esse vai ficar um saldo devedor, né? Na verdade, É, não fica um saldo devedor. Fica a seu critério depois querer efetuar o recolhimento da complementação, tá? É tá. porque para uma aposentadoria por tempo de contribuição, se a pessoa não fizer o recolhimento do complemento, não será considerado no valor do benefício dela, tá? Mas Tá. na hora que ela for pagar, ela vai pagar essa complementação com juros e correção, mas pelo menos não é um juros abusivo, nem gritante, porque é apenas um complemento daquilo que você pagou. Em Tá. vez de 20%, 11%. Tá ok? E ela continuará em dia com a INSS. É uma boa alternativa, né? No momento Sim, desse agora, de dificuldade, com certeza, né?
Sim, isso é super importante, porque é uma informação que poucas pessoas têm, né? E sabe? aproveitando É, a oportunidade, né? é, Aí eu gostaria de fazer algumas explicações que são muito importantes, tá? Então, vamos como lá. virou o ano, André, e a gente teve essa alteração do valor do salário mínimo, do teto máximo da Previdência, os recolhimentos também sofreram alteração, certo? Sim. Então, agora, se eu sou um contribuinte individual, o contribuinte individual engloba o quê? O autônomo, o empresário, o prestador de serviços, tá? Ele não pode pagar nem menor do que 1.100 e nem maior do que 4.300, 6.433,57. Então, isso que a pessoa tem que verificar, porque alterou o mínimo e alterou também o teto máximo. Então, para aqueles que querem continuar contribuindo sobre o teto máximo, também teve alteração. Então, hoje, o nicho de contribuição mudou. Ele foi para 220, que é o valor mínimo, até no regime geral de previdência social, não no simplificado, que é esses 11%. Então, você pode pagar qualquer valor que seja entre 220 a 1.286,71. Então, vou repetir. Qualquer valor que seja entre 220 até 1.286,71. Ai, olha que coisa interessante que a gente pode também auxiliar as pessoas que estão assistindo. Esse mês Ah, me sobrou uma graninha um pouquinho maior. Esse mês eu tá, consegui faturar um pouquinho mais de dinheiro, eu vou conseguir pagar sobre R$ 500. Só que o tá. mês anterior não foi legal, eu só consegui pagar sobre os 220. O próximo mês melhorou minha situação, eu quero pagar sobre 700. Então, a Previdência Social te permite você fazer alteração de pagamento. Você não precisa manter aquela vertente, só porque você pagou 220, você vai ter que ir até o fim com 220. Ou se Tá. você pagou 300 num mês e outro mês você quer pagar 500, não tem problema algum, tá? Lembrando que quanto maior for o seu recolhimento, melhor vai ser o valor do seu benefício lá na frente, porque o Na cálculo somatória. Exatamente, porque o cálculo é feito sobre a média das suas contribuições, tá? Então, Tá, quanto mais alto for o seu recolhimento, melhor ele for, melhor vai ser a sua média lá na frente. Então, aí a tá. gente já responde que a pessoa pode alternar pagamento conforme a sua necessidade, ok? Olha, Isso legal isso. Pouca gente sabe disso, hein? Isso é muito interessante, é uma dúvida muito corriqueira do brasileiro, porque antigamente, André, existia uma coisa na Previdência Social que chamava escala base, né? O que é isso? Você era obrigado a ficar um período pagando sobre um, depois você tinha que mudar para 2, para 3, para 4 salários, e não podia regredir na escala base. Na Sei. legislação de hoje, você pode fazer essa alteração de pagamento desde que você respeite o mínimo e o máximo, tá bom? Doutor, uma pessoa perguntou que ela quer começar a pagar sobre 2 salários, como autônoma. Qual valor seria esse sobre 2 salários hoje? Se ela fosse pagar sobre um salário, 20% sobre um salário é R$ 220. Se ela quiser pagar sobre dois, ela tem que pagar 440, tá? 440. Tá? E assim por diante, E assim né? por Assim diante, por diante. até o teto Tá. máximo, tá? Doutor, deixa eu só ver aqui, ó. Sou pensionista e vou me aposentar. Em 2021, a doutora disse que eu tenho direito a duas mais, que talvez diminui a minha pensão. Mentira essa duas. Ela vai aposentar, é que eu entendi mais ou menos isso. Ela vai aposentar, mas ela recebe uma pensão. Tá. Uhum. Se ela receber a aposentadoria, vai diminuir a pensão dela? Então, na verdade, não é que vai diminuir o valor da pensão.
é porque com a reforma da Previdência não é mais possível, como antigamente, você acumular benefícios sem ter nenhuma redução em algum dos benefícios. Então, Sei. dependendo do valor que for a pensão e o valor da aposentadoria, ela pode ter uma redução no benefício, no segundo ou no primeiro benefício. Então, ela pode sim ter essa redução. E para responder com certeza absoluta, eu teria que saber o quanto seria o valor da pensão e o quanto seria o valor, né, do que a pessoa teria direito da aposentadoria quando for se aposentar. Mas geralmente tem Bom. sim uma redução hoje, tá? E essa redução é alta, doutora? Não, ela não é muito considerável, não. Ah, Ela, ela pega por percentuais dependendo do valor do benefício, tá? tá, Tá? tá. Mas ainda Aham. hoje é possível acumular esses benefícios. E na lei antiga podia acumular sem ter nenhuma redução. Então, quem tem Aham. adquirido, aí não sofre nenhuma redução, tá? Quem Tá. já estava gozando de aposentadoria e pensão, como é um direito adquirido, a reforma que tenha ocorrido posteriormente não pode afetar essas pessoas, tá bom? Doutor, os empresários, só saindo um pouquinho, mas vamos lá nos empresários. Tá, os empresários que têm uma microempresa que tem 6 funcionários, tem 8, e essa microempresa agora, ela está passando por dificuldades, né? Financeira, caiu a venda, ou tem muitos comércios que estão fechados, né? Que não está tendo entrada nenhuma. Como que fica o INSS dos seus funcionários? Bom, em relação ao próprio empresário, vou fazer duas explicações aproveitando a sua pergunta. Em relação ao empresário, o que acontece? Se ele tiver sem retirada de prolabore esse período, ele pode ficar isento do recolhimento, porque aí ele não é obrigado. A gente só é obrigado a fazer recolhimento se a gente tem uma contrapartida pelo serviço prestado, né? Em relação ao empregado, mesmo com período de pandemia, se o empregado está trabalhando e ele está recebendo seu salário, é obrigatório a empresa descontar do holerite e repassar para a Previdência Social. Então, Tá. até porque isso é um crime chamado apropriação indébita, né? Que você não pode descontar do recibo, do holerite do seu empregado e não repassar para a Previdência. Até porque o empregado não pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. E aí, André, vai uma dica valiosíssima, que é o quê? Todos os empregados deste período, tá? Como a gente está vivenciando uma coisa tão triste, né? Tão triste em todos os sentidos, financeiro, enfim, pessoal, tudo. O aconselhamento é que todo empregado deste período de pandemia guarde, assim, às 7 chaves, os olerites que a empresa entrega, tá? Então, o que acontece? É obrigatório, tá? A pessoa efetivamente guardar. Por quê? Porque lá na frente, se tiver qualquer problema, qualquer um que seja, que não vai constar os recolhimentos naquele período, você tem um documento que comprova que você trabalhou, que foi descontado do seu holerite, e se o empregador não repassou, você não pode pagar por isso. Você não pode ser prejudicado, tá? Então, vai outro aconselhamento importante. Mas acredito também que terão muitos empresários nesse período que não conseguirão fazer o pagamento da contribuição social dos Sim. seus empregados. E Que nada está fechado, que está fechado o comércio, que está fechado totalmente a empresa, que uma fábrica, nesse momento, foi fechada por causa da pandemia. Então, ele não está tendo entrada. Como é que ele paga? Pois é, aí futuramente, quando ele estiver numa situação melhor, ele pode fazer o acerto desse período Tá, sem problema algum, tá? tá. Porque existe também, né, doutora, parece que é uma lei que o patrão pode
pagar para um X só, fazer um acordo, né, justamente para não mandar aquele funcionário embora e manter aquele funcionário. Ele faz uma negociação com o funcionário, né, diminui realmente o salário que ele ganhava para manter ele num período, mas mesmo assim, tendo essa negociação, o INSS é uma coisa à parte, ele tem que ser cumprido. Sim, sim, aí são questões trabalhistas, e a lei trabalhista, desde a reforma, já flexibilizou muito essas questões, tá? E nesse período de pandemia está sendo totalmente possível reduzir valor de contribuição, de reduzir valor de salário, e com isso automaticamente reduzir o valor da contribuição social, tá? Ah, tá. Então dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, sim, porque é automático. Se Tá, eu tinha um funcionário que ele ganhava, vai, R$ 3.000 todo mês. Com a tá, redução, questão da pandemia, para não mandá-lo embora, eu reduzi a carga horária dele, alguma coisa, ele está trabalhando menos e ganhando 1.500. A contribuição também vai ser sobre 1.500, tá? tá, Porque se é tá. permitido Legal. o salário, existe também a disponibilidade da redução da contribuição social. Até porque a contribuição social, ela é vinculada ao valor efetivo do salário, tá bom? Uhum. É justo, né, doutora? Porque a gente também não pode pensar só no trabalhador, porque sem o trabalho não tem o trabalhador, né? Então você tem que pensar num todo, né? Exatamente isso. Principalmente numa pandemia, se o empregador, se ele não estiver funcionando, como é que ele vai pagar, né? Exatamente. Se não tem entrada, não tem milagre, né, doutora? Por isso que Não, está fechando um monte de empresas, né? Porque não as tem empresas não estão conseguindo manter, né? Então, isso uma boa negociação num momento desse é melhor negócio, né, para todo mundo, não é? certeza, com certeza. A gente, tanto que desde o início da pandemia, né? E agora acho que vai voltar muito a falar sobre isso, que no início foi aquele boom de redução de salário, tudo para manter o funcionário, e agora, com essa nova realidade desse número expressivo de mortes, e esse número expressivo de pessoas que estão pegando a Covid, com certeza também terá aí mais um gancho de possibilidade de redução para que as pessoas não percam seus empregos. Lembrando Tá. que. Aí eu já faço outro gancho, se você me permite, André, que eu vou lembrando e. Lógico, lógico, à vontade, doutor. Tudo que, de Vamos lá. informação aqui, tudo que a gente puder passar para as pessoas, é isso mesmo, é maravilhoso. Fica à vontade. Olha só que coisa interessante, ó. A gente tem que também lembrar para as pessoas que, nesse período, as pessoas que estão desempregadas efetivamente, que estão sem atividade remunerativa, que não estão contribuindo para a Previdência Social, pode manter o recolhimento da Previdência mesmo sem estar com uma atividade remunerada. Eu posso Tá. pagar na qualidade de facultativo, no código 1406, no qual eu faço os meus recolhimentos, perfeito? E mantenho a minha qualidade de segurado. E esse período que eu pago como facultativo, que o próprio nome diz, tem a faculdade, não a obrigação do recolhimento, vai ser considerado para efeitos de aposentadoria futuramente da mesma forma. Então, Ah, legal, isso. Nossa, maravilhoso. você que está Essa informação. você que está desempregado, que está numa situação hoje financeira difícil, mas que quer manter o seu recolhimento, você pode fazer a contribuição utilizando o código 1406, o próprio número do seu PIS, e fazer o pagamento até o dia 15, todo mês, bonitinho, que você vai manter os mesmos direitos que todos os demais segurados da Previdência Social. E que cai bastante esse valor, né? Sim, sim. Hoje, você vê, nós estamos com uma preocupação muito grande com a Previdência Social, André. Sabe por quê? Porque muitos desempregados, então, diminuiu muito o nicho de contribuição para a Previdência Social. Muito, muito. E muitas pessoas gozando de benefício por incapacidade em função da Covid. Muitas pessoas perdendo os entes queridos, gerando com isso aos beneficiários pensão por morte. Então, o que Sim. aconteceu?
parou de diminuiu o fluxo do dinheiro da Caixa da Previdência e aumentou o número de pagamento de benefícios. Nenhum sistema se mantém dessa forma. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Porque É imagine verdade. vocês que estão nos assistindo, uma caixa. Sabe? Quando eu dou aula, eu sempre falo isso para os meus alunos. Uma caixinha que tenha dois buraquinhos. A Previdência Uhum. Social no Brasil, ela trabalha com um sistema chamado repartição simples de financeiro. O que entra de contribuição hoje está financiando as pessoas que já estão na inatividade, os aposentados. Então, se está diminuindo o fluxo de contribuição e mais pessoas gozando de mais benefícios, isso nos preocupa. Nos preocupa consideravelmente para saber até quando a Previdência segura uma bucha dessa, né? Uma situação como essa. Então, isso é muito preocupante. É um momento doloroso como esse que a gente está passando, mas real, não adianta fugir. O que deve estar aumentando, quanto mais pessoas morrendo, chefes de família, mais pensão está sendo pedido, que é um direito, né? Lógico que tem que pedir, porque como é que a pessoa vai sobreviver? E é um direito que a pessoa tem, mas isso realmente no INSS aumenta muito, né, doutora? Sim, aumenta consideravelmente. Então, aí a gente já entra na questão, né, da Covid, que é o quê? Os reflexos da pandemia na Previdência Sim, Social. Primeiro, vamos destacar que a Previdência Social, no período de pandemia, os graves de pandemia, dos períodos mais graves, não pode fazer atendimento presencial. Bom, se não pode fazer atendimento presencial, muitas pessoas deixarão de ter direito ou demorarão muito para gozar do seu benefício. Ela tem que fazer o pedido de forma digital. Já tentou pedir para uma pessoa, às vezes, de 60 e poucos anos, 70 anos, fazer um protocolo digital? Tem que transformar os documentos em PDF da entrada no seu benefício? sim, sim. Tá? Dificílimo. É, Não estou dizendo que não são pessoas que tenham capacidade, estou dizendo sim, de sim, pessoas que tenham dificuldade de ter acesso à tecnologia. Esse é um sim, ponto que a sim. gente tem que levantar. Outro ponto que a gente tem que levantar. Ora, o que a gente acabou de falar, muitos benefícios sendo requeridos. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram. Porque a gente tem que lembrar que para ter direito a benefício por incapacidade, não basta eu ter a Covid. Eu tenho que ter a Covid e ela me incapacitar para o trabalho. Ou de maneira temporária, ou de maneira permanente. Tá? Então, se eu adquirir uma doença como essa da pandemia, e ela me incapacitar para o trabalho de maneira temporária, naquele período em que eu preciso gozar de um benefício, em função de que eu tenho essa necessidade e porque eu não consigo trabalhar, então não basta ter a doença, tem que ter a doença e não conseguir trabalhar. Aí eu vou poder gozar de auxílio-doença. Porém, existem casos em que a Covid deixa sequelas gravíssimas da pessoa. Deixa. E incapacita a pessoa plenamente Sim, para a realização de qualquer tipo de trabalho. E numa sim, situação como essa, a pessoa poderá gozar da aposentadoria por invalidez. Então, são todos esses aspectos, somado ao fato do número hoje recorde de 1.900 mortes por dia. Isso vai acabar gerando também inúmeros pedidos de pensão por morte após o falecimento por parte dos beneficiários. E com sim, isso, mais benefícios sendo solicitados. Ou muitas pessoas que já alcançaram o direito a aposentar-se, mas numa aposentadoria que não gostaria, que não fosse aquela aposentadoria que eu almejasse, porque eu ainda não consegui a aposentadoria integral, mas diante da minha situação financeira, eu vou acabar optando por ter a aposentadoria menor do que eu poderia ter lá na frente,
mas pelo menos eu garanto uma renda. Então, isso também Sim. fez com que muitas pessoas, muitos pedidos fossem feitos para o quê? Porque a pessoa tem que sobreviver. Então, ela acaba Sim. aceitando receber menos, mas ter a garantia efetiva do recebimento de um benefício previdenciário. Então, são Ela, todos ela, é, aspectos que preocupam, ela né? nem pensava em aposentar agora, né? Mas por causa da pandemia, de todo esse processo, ela está adiantando a aposentadoria que ela não queria nesse momento, ela queria trabalhar um pouco mais, né? Mas pelas Exato. todas as dificuldades, ela preferiu ganhar menos e entrar com a aposentadoria, né? Então, isso tudo tem um aumento lá de pedido de aposentadoria. Tudo se vai acumulando, tudo que você falou vai acumulando. E aí, as pessoas, doutora, uma pessoa que pegou a Covid, está doente, está sem condições de trabalhar, ela entra no INSS, a gente sabe como é o INSS, quando está funcionando normal, já é muito lento. E uma pessoa que pegou uma doença, está em casa, sem ganhar, entendeu? E como é que fica? Ela não pode passar, não tem perícia funcionando normal? Então, na verdade, no período início da pandemia, aquele período grave, os pedidos eram feitos através do meu INSS digital. Você podia fazer a sua solicitação e juntar o relatório médico. Com essa faixa vermelha, a faixa vermelha agora, eu não sei se o INSS já adotou a possibilidade de não fazer, porque aí teve esse período, depois voltou a ser feitas perícias, que perícia e assistência social no INSS é considerado serviço essencial, e aí depois que deu uma amenizada na pandemia, voltou a se fazer esses atendimentos essenciais. Agora, provavelmente, a Previdência Social fecha de novo. Né? Quando eu falo Sim. fecha, não, provavelmente, se continuar do jeito que está, volta aquela mesma situação de que o pedido tenha que ser feito digitalmente, sem o atendimento presencial. Como o nosso povo é sacrificado, né, doutora? Não é Muito. só na pandemia, de todas as formas, né? É tão cruel com o povo. Todo mundo luta uma vida, trabalha tanto, né? E depois, na hora que ele precisa, as dificuldades são tantas, é tão cruel tudo, né? Com as pessoas mais de idade, com as pessoas doentes, principalmente naquele momento que mais a pessoa precisa, é tudo muito cruel com essa pessoa. Deveria ser muito mais facilitado tudo isso, né? Sim, com certeza. A gente não pode deixar de falar que a Previdência Social no Brasil, André, ela é a menina dos olhos do governo, sabe? Sim, Apesar de todos os problemas que a Previdência Social no Brasil tem, ela é ainda uma instituição séria, né? sim. Ela vem pagando os benefícios de maneira correta, né? Porém, existe todo um desgaste com essa situação, né? E, na verdade, não é a Previdência Social que tem com. Se a pessoa está incapaz e ela tem contribuição, ela tem que requerer o benefício e o INSS tem que conceder. E se o INSS não conceder, cabe uma ação judicial, tá? Sim, Agora, no caso de que ela não tem direito ao benefício, porque justamente ela pegou Covid, ela não tinha qualidade segurada, ela não estava contribuindo para a Previdência Social, quem tem que fazer essas vezes é o governo, né? É o governo federal, sim, não é o INSS. O INSS é uma autarquia pública federal. Ela faz parte da administração indireta do Estado. Aí a responsabilidade do acolhimento e de uma contribuição ou de um valor de subsídio, quem tem que dar é o governo federal, certo? Não a Previdência Social, tá ok? Porque a gente tá. tem que lembrar uma coisa muito importante, o que é certo é certo. A Previdência Social, ela é, como essência, contributiva. A característica primordial da Previdência Social é a contributividade. Só tem direito a benefício quem contribui. Ai, doutora, mas eu recebo LOAS, eu recebo um benefício assistencial e nunca contribuí ou parei de contribuir muitos anos. Aí nós estamos falando de assistência social e não previdência social. Previdência Sim, social é um seguro social como qualquer outro seguro. Como o seguro do meu carro, eu pago para se alguém
roubar meu carro, se alguém bater no meu carro, a seguradora seja obrigada a pagar a indenização correspondente. Se eu parar de Tá. pagar, a seguradora também não vai me amparar nem na batida e nem no roubo ou no furto do meu carro. Então, a Previdência Social ela tem que ser entendida como um seguro, que tem como característica principal, efetivamente, os recolhimentos. Senão, você não faz jus ao benefício. Então, por isso, só para fechar essa questão que você levantou, para aquelas pessoas que não têm, as que têm qualidade segurada, o INSS tem que conceder benefício, se não conceder, justiça. E para aquelas pessoas que não têm qualidade segurado, quem tem que fazer, às vezes, é o governo federal, através de um outro subsídio, uma ajuda de custo, né? Para que as pessoas consigam sobreviver esse período de pandemia. Tá bom? O LOAS, doutora, quando um assegurado ele vem falecer, ou seja a esposa, ou seja o marido, é transferido para outra pessoa? Não, não é transferido porque ele não é um benefício previdenciário, é um benefício de natureza Tá, assistencial, uma ajuda de custo do governo para as pessoas, entre aspas, pobres na acepção jurídica do termo, né? Aquelas pessoas que não têm como sobreviver, não têm renda própria, então é uma ajuda de custo que inacreditavelmente foi outorgado ao INSS para conceder. Porque, assim, tá. isso que as pessoas confundem. Em vez do governo abrir uma porta de atendimento para assistência social, acabou transferindo a obrigação de atendimento do LOAS, do amparo ao idoso e ao deficiente, para o INSS. Mas quem paga é a assistência social, é a seguridade social, que é composta pela saúde, previdência e assistência social. Não é benefício previdenciário, não transfere para beneficiário e para herdeiros em caso de falecimento. Então, ele morre o falecimento da pessoa. A pessoa faleceu, recebia LOAS, os beneficiários não terão direito à pensão por morte. Tá bom? E, quer dizer, o LOAS também é só realmente para quem já tem uma idade avançada e que nunca contribuiu, né, doutora? É praticamente uma ajuda, mas não é a coisa ideal, né? Não, não é ideal, porque ele não tem 13º, ele não transfere para beneficiário no caso de falecimento. Então, o ideal mesmo é procurar uma aposentadoria, porque a aposentadoria, seja ela qual for, ela tem 13º, em caso de falecimento ela transfere para os herdeiros, né, para os beneficiários. Então, o melhor seria realmente ir em busca da aposentadoria, mas tem muitas pessoas que contribuíram um período, pararam de contribuir muitos anos, não alcançaram, não preenchem os requisitos para aposentadoria, mas tem mais de 65 anos, vive sozinha, não tem renda própria, aí obrigatoriamente ela pode requerer o benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Tá, é melhor isso do que nada, né? Com Com certeza, certeza, né? com certeza, É, com é. certeza. E assim, se for um casal que ganha um salário mínimo do INSS, a outra pessoa não pode pedir o LOAS, hein? Só se for 2 LOAs na mesma casa, só se for 2 benefícios de amparo ao idoso na mesma casa. Se for uma aposentadoria e um LOAS, não pode. Na mesma residência, não pode. Tá. Tá? Porque Mas a renda tem que dois ser. LOAS pode. 2 LOAs pode. A renda Tá, tem que ser inferior a 1/3 do salário mínimo. A renda per capita da tá, família. Tá? tá. Então, quer dizer, um casal que está passando por dificuldade, você tem mais de 65 anos, não contribuiu, cada um pode ir lá e fazer o pedido do LOAS. Sim, normalmente isso não é fraude, não é uma coisa Sim, errada. Aliás, é uma é jurisprudência direito. bem pacífica hoje, tá? Tá, E o próprio INSS tem concedido benefícios assim. Até porque o benefício de amparo ao idoso e ao deficiente, ele é um benefício declaratório, você que declara, né? E aí eles fazem as pesquisas para confirmar, tá? André, eu queria tá, aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho tá. também
de um tipo de segurado que tem na Previdência Social hoje, que é o contribuinte de baixa renda, tá? Sim, A, a, a tá. lei, a lei também possibilita que essas pessoas contribuam sobre 5% ao invés de 11%, tá? Olha que legal isso. Olha que legal. Só que aí é o seguinte, você tem que comprovar que você é segurado de baixa renda. E como que você faz essa comprovação? Você tem CAD único, ir no CRAS da prefeitura, mais próximo da sua residência, fazer a sua inscrição e se declarar como segurado de baixa renda, tá? O Tá. baixa renda é aquele que tem uma contribuição que chega só até aquele valor, tá? Então, se inscreve, aí ele poderá pagar sobre 5%. É um incentivo do governo. E aí já muda, porque, olha, a gente falou de contribuição de R$ 220, 11% Isso. de contribuição de R$ 121, e agora nós estamos falando de contribuição de 55. É É. muito Muda diferente, muito, muito. Faz muita diferença para muita família. É verdade. E ela tá? continua segurada. Que bacana Exatamente, isso é legal. Né? E tá? pouca gente sabe disso, às vezes a pessoa não tem essa orientação, né? E ela está pagando com dificuldade, e sendo que ela pode abater isso, olha a diferença que é. Né? Para quem ganha uma quantidade pequena, qualquer diferença é muito grande. De R$ 50 por mês, R$ 100, muda muito, né, doutora? Para Com uma certeza, família, né? com De baixa certeza. renda. É, Muda muito. Então, é um incentivo, lembrando, chama-se contribuinte de baixa renda, tem que fazer o CAD único no CRAS, que é um setor, tá, da prefeitura. A maioria dos bairros grandes tem o seu próprio CRAS. A pessoa vai lá, se inscreve, eles vão verificar se a pessoa se enquadra naquela qualidade de baixa renda e se enquadrar, todos os recolhimentos que ela fizer, todos os recolhimentos que ela fizer, ela pode pagar sobre 5%, porém, na hora que for aposentar-se, né, esse período só será, o valor do benefício será salário mínimo. Se a, se a, tá. se a Previdência te possibilita fazer um recolhimento bem menor do que as demais pessoas, também tem uma contrapartida, que é poder gozar de um benefício somente no valor do salário mínimo. André, eu queria Ah, aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte, eu estou muito feliz com essa live. Ó, tô vendo aqui obrigado, eu batendo, também estou muito. ó, batendo o tempo todo aí um número de pessoas bem fiéis que tem, né, começado a assistir a live, continuando assistindo a live. Isso significa que, Sim, né, tem uma continuidade, a pessoa está se interessando pelo tema. Queria realmente agradecer. Não estou me despedindo, não. É é, só para falar que eu estou feliz sei. de saber que, né, que essa matéria está prendendo as pessoas, está segurando as Ajudando as pessoas a pessoas, nos é verdade. assistir, tá É. bom? Doutor, mas a maioria também das pessoas, foi o que você colocou lá no começo, a maioria aposenta com salário mínimo mesmo. A maioria da população. Então, para quem já tem esse objetivo de, no final da vida, aposentar com salário mínimo, por que não fazer essa contribuição de pagar 5%? Né? Sim, Imagine isso aí durante anos e anos, o quanto que essa pessoa vai economizar. Mesmo se ela quiser, esse resto, em vez de ela pagar 150, ela pagou 50, todo mês ela guarda 100 na poupança, ou na qualquer conta bancária que possa render. No final da aposentadoria aí, depois de anos e anos, ela vai ter um dinheiro guardado, né, considerável, né, e mais aposentadoria. perfeito, é isso mesmo. É um pensamento maravilhoso e é essa dica mesmo que a gente dá. Mas lembrando que não é qualquer pessoa que pode se enquadrar numa situação como essa. Tem que ser Sim, segurado de baixa renda, provar que a família não tem condições para que essas contribuições que forem feitas sobre 5% sejam validadas para a Previdência Social, tá bom? tá? Uma faxineira, ela encaixa aí, doutora? Sim, se ela for, se o salário dela junto com o da família for considerado baixa renda, ela pode recolher sobre 5% sem nenhum problema, Tá, tá? tá. Independente Ótimo, da nossa, função que a pessoa tenha, diarista,
não importa, tá? Se é Tá, um jardineiro, não importa. Qualquer função que a pessoa, que a família se enquadra como baixa renda no CAD único lá no CRAS, terá direito a fazer o recolhimento nesse percentual a menor, tá bom? e tem pessoas que têm nível superior, tá André, cheio, né, pode só te doutora? pedir uma coisa, um minuto? Ao vivo é ao vivo, Pede. né? Eu vou pedir só, eu vou parar. Você pode continuar fazendo a pergunta, só vou pedir para alguém aqui da minha casa pegar um pouquinho de água para mim, que eu tô com a boca seca. Só um minutinho, tá? Tá, pede sim. Tá. Vamos perguntar para o doutor, então, gente, que eu acho legal, se uma pessoa que contribui aí com 5%, se pode ser mais de uma pessoa da família, né? Se for, de repente, se for casal, pode ser o casal. Pode ser, doutora? O casal, vamos dizer, um casal. A esposa trabalha como faxineira, e ele trabalha como jardineiro. Não importa, estou só chutando qualquer profissão. Os dois podem fazer isso ou só um Sim, pode na casa? somado a vida profissional desses dois. Vem aqui, filho. Vem falar um oi aqui, ó. Oi, essa é sua princesa. Aqui, ó, meu filhão, ó. Vem aqui. Filhão. Hum, Ah, filhão, eu tudo adoro, bem? ó, meu amor aqui. Lá, deixa eu trabalhar. Então, aí, o que que acontece? Se os dois estiverem enquadrados na situação de baixa renda, os dois poderão fazer o recolhimento na qualidade de baixa renda com 5%, tá? Tá. Doutora, quem recebe o LOAS tem direito não tem direito ao 13º, mas não tem direito a nada, né? Nada, nada, nada. São Nada. 12 parcelas por ano no valor do salário mínimo vigente, não tem direito a 13º e não converte para beneficiário em caso de falecimento. Não tem jeito, né? Não tem, Tá, não tem jeito. não tem jeito. Tá, É a mesma coisa que filhos, quando recebem pensão, que a lei previdenciária, ela fala 21 anos. 21. Ai, doutora, mas meu filho faz faculdade. O benefício da Previdência não pode ser estendido até os 24 anos? Não, porque nós não estamos tratando de uma lei civil. Quem determina até 24 anos ou até a finalização do curso superior é a Lei da Família e Sucessões, que determina pagamento de pensão alimentícia. É sim, completamente diferente de tá, previdência social. A legislação sim, previdenciária, ela se sobrepõe às demais, naquilo que ela regulamenta. Então, se a lei tá, fala filhos de até 21 anos, é filhos até 21. A não ser os filhos inválidos, que aí não tem limite de idade, tá bom? tá. Por invalidez, recebe pelo resto da vida, não tem jeito. Aí, né? Sim, por invalidez, sim, não tem problema nenhum. Aí, por invalidez, recebe 13º, converte para os beneficiários, porque aí é uma aposentadoria e não um benefício assistencial. Tá. Doutora, quando uma família tem um filho especial, que esse filho nunca vai poder trabalhar, tá? Ele não vai ter condições de trabalhar. A família pode pedir uma pensão para esse filho, mesmo Então, sem ter contribuído? sim, na verdade, a família, se for uma família carente, que a renda da família não supere a 1/3 do salário mínimo, poderá pedir para esse filho deficiente, tá? Porque pode ser qualquer tipo de deficiência, mental, física, qualquer tipo de deficiência, tá? Aí ela pode receber, sim, em nome desse filho, o valor do salário mínimo, tá? Então, assim, o benefício de amparo ao idoso e ao deficiente, ele não é só para as pessoas que têm acima de 65 anos só. Deficiente, independente da idade que tenha, pode requerer LOAS, tá bom? Desde que a Tá, renda mesmo, da família seja sei. realmente aquele limite da previsão legal, que é 1/3 do salário mínimo, Mesmo que seja uma criança, né, doutora? mesmo que seja, tá? Não Tá. tem problema nenhum. É Pode justo, ser, por exemplo, né? uma criança, pode ser uma pessoa, por exemplo, que tenha síndrome de Down com 30, 40 anos, pode ser. Pode ser, ela é devida ao deficiente, entendeu? Tá.
Mas a renda da família tem que ser baixa para dar o enquadramento legal, entendeu? Uma pessoa que desenvolveu uma esquizofrenia depois de adulto, né? Vamos lá, com 30 anos. E você prova que essa pessoa tem esquizofrenia, que ela não tem condições de trabalhar. Ela pode ser adquirida uma pensão para ela, né? Pode, ela pode receber o LOAS também, porque a esquizofrenia é um tipo de alienação mental, é um tipo de deficiência. Ela pode sim tentar brigar pelo benefício, com certeza absoluta. Quando a gente fala de deficiência, a gente não pode só trabalhar com um termo propriamente dito, aquela pessoa que não enxerga, a pessoa que não ouve, é a Sim, deficiência no modo amplo da sua sim, definição, entendeu? sim. Tá. Tá? Doutor, agora sim, muita gente, às vezes, precisa de procurar um profissional, né? Para poder orientar. A orientação é tão importante. Muita gente, eu conheço tanta gente que fala: nossa, eu entrei na hora errada, eu tentei aposentar, eu tinha todos os documentos certinho, entreguei na mão de alguém, alguém desapareceu e não consegui aposentar, e estava toda a minha documentação com aquela pessoa. Procurou uma pessoa séria para orientar. Tudo é tão importante isso, não é? É como você ter uma causa, você tem que procurar um advogado para resolver, né? Na Você tem verdade, a gente sempre aconselha, né, independente que seja eu ou qualquer outro profissional bom, uma pessoa séria, a gente sempre aconselha que você busque um profissional habilitado, especialista na área, e lembrar que o bom profissional de direito previdenciário, tá? Ele trabalha êxito, ele só cobra depois que ganha a ação. O que ele pode fazer, a cobrança do valor de uma consulta para que é colocar, diferente. para verificar em que situação a pessoa pode estar enquadrada. Mas o bom profissional nesta área, ele não faz cobrança antecipada, ele trabalha no êxito, assim como nas ações trabalhistas. Quando você ganhar, é que vem um percentual a combinar que você vai pactuar através de um contrato. Sempre buscar um profissional habilitado. Na hora que você for pesquisar, for contratar alguém, pesquisa o nome dessa pessoa para ver se não tem processo na OAB, joga o nome dela no Google, verifica se não tem processos contra esse advogado. Então, tudo isso são informações muito preciosas, né? E, claro, tem que ser um profissional que realmente faça isso, porque é uma lei muito específica. Nem todas as universidades têm o direito previdenciário como matéria obrigatória, tá? Então, assim, o meu aconselhamento efetivamente é que a pessoa realmente. É a mesma coisa que você. Você tem um problema no coração, você vai procurar o quê? Um Sim, infectologista? cardiologista. Não, você vai procurar Sim, um cardiologista. Então, você tem sim, que nunca buscar aquele profissional que faz tudo. Porque ninguém pode ser bom em tudo. Não dá, é é muita lei, é verdade. muita legislação. Então, procurar um especialista, pesquisar o nome dessa pessoa, verificar se essa pessoa não muda muito de lugar, né? Assim, lá, por exemplo, no escritório, eu estou sediada há mais de 15 anos no mesmo lugar, né? Eu tenho o cuidado de ter uma porta blindada, do escritório ser todo com câmeras, exatamente porque eu lido com documentos das pessoas, a vida das pessoas fica na minha mão, a carteira de Sim, é trabalho, verdade. tudo. São coisas tão importantes, né? E eu É, sempre falo, ó, não sai daqui do escritório, porque a gente utiliza para escanear, para fazer o que a gente necessita hoje com essa modernidade da tecnologia, mas a gente nunca, né, fica transitando com esses documentos, eles ficam sempre naquele lugar. Então, o sim, aconselhamento é esse: o bom profissional cobra depois, né? Ele pode cobrar uma consulta, mas ele cobra o êxito depois, na hora que ele ganhar, na hora que ele provar para você que ele ganhou. Na hora que você começar a receber o benefício e na hora que vier o pagamento dos seus atrasados. Aí você vai fazer Do- um combinado com ele. doutora, mas está cheio de advogados. Não tô, sabe? Em toda profissão tem gente boa e tem, sabe, tem aqueles danadinhos, né?
mas está cheio de profissionais aí que pede para as pessoas, olha, primeiro você tem que me pagar R$ 3.000 para me dar entrada, fazer isso, fazer aquilo. Isso está totalmente errado, né? Na verdade, veja bem, o advogado pode cobrar o que ele quiser e o cliente pode querer pagar ou não. Mas, Sim, tá? Como a gente está trabalhando com direito social, como a gente está trabalhando com a sobrevivência das pessoas, tá? A necessidade das pessoas, nada mais justo que se pague somente quando ela for concretizada, porque nós estamos trabalhando com benefício de caráter alimentar. A maioria das sim, pessoas sobrevivem com aquilo que elas ganham, tá? é, Então, o aconselhamento é esse, que assim, tem muitos profissionais, cobrou R$ 5.000 para dar entrada numa revisão. Só que ele já sabia que aquela revisão não ia dar em nada. Então, ele pega e parcela aqueles 5.000 em 12, 13 vezes, geralmente é o tempo que demanda um processo. E aí você está pagando. Aí lá na frente ele perdeu, ele vai falar assim para você, assim, muito, eu não sou obrigada a devolver, eu trabalhei. Entendeu? Mas trabalhou sabendo que aquilo não ia dar certo. Então, assim, tome cuidado, porque olha, picareta nesse mundo tem de monte, viu? Tem de monte. é tão cruel. É uma pessoa, às vezes, está passando por tanta dificuldade, né, doutora? Aí na pessoa fazer isso com a outra pessoa, né? É muito cruel tudo isso, né? Mas, De- infelizmente, eu acredito no ser humano ainda, eu acho que tem mais gente boa do que ruim, né? Ainda bem que eu acho que a vida vale a pena por isso. Doutora, como é que as pessoas fazem para falar com você? Bom, vamos lá. Pode entrar em contato comigo através ou do Instagram, né? Patrícia Evangelista Oliveira, né? Ou através do e-mail, que é o SOS Previdenciário. É bem Nossa, engraçado. ó, não, mas é fácil, é bom para as pessoas guardar. Né? É fácil. De socorro, sosprevidenciário@uol.com.br, sosprevidenciário@uol.com.br, ou através do telefone 0 operadora 11 3115 0360. 3115 0360. Tá. Olha, então marca esse telefone aí, que eu acho que é tão importante. Doutor, e as pessoas fora de São Paulo, dá para fazer também, dá para orientar? Porque E hoje é tudo a unificado, gente, né? nesse período de pandemia, a gente tem feito muito atendimento virtual e tem dado Tá, certo. Tá? A única coisa que eu vou pedir é o seguinte, né? Se alguém que tenha assistido hoje, que vai ligar lá no escritório, tiver dificuldades, o que acontece é o seguinte: nós estamos nessas 2 semanas da fase vermelha, respeitando plenamente aquilo que foi determinado. Então, todos os sim, profissionais estão trabalhando em home. Então, aquelas pessoas que não conseguirem falar lá no escritório, porque eu tenho uma recepcionista que trabalha comigo há anos, né? E ela tem uma idade avançada, então ela está realmente estritamente proibida de ir no escritório, porque ela tem mais de 60 tá. anos, ela é da linha de risco aí, né? Então, se não conseguir, vai ser só por essa etapa desses 15 dias em função da faixa vermelha, e logo depois retomam-se as atividades no escritório, e quem não conseguir, manda e-mail, manda mensagem no Instagram, no Facebook, e dentro daquilo que é possível, eu vou respondendo, porque a gente recebe muitos e-mails, muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente vai respondendo conforme a gente tenha aí a condição, né? Porque o número de dúvidas é sempre muito, muito grande, Muito tá? A grande, gente responde. é verdade. Ó, mas eu queria pedir para as pessoas marcar o seu telefone, tá? Ó, o telefone dela é bom você marcar. Se não conseguir falar agora, depois você pode esperar 15 dias também, tá? Passa muito rápido, 15, 20 dias, né? O telefone dela é 011 3115 0360. 11 3115 0360. 3115-0360. Qual que é as redes sociais todas, doutor? Responda de novo, por favor. É Patrícia Evangelista Oliveira, tudo junto, tá? Tá.
E o Tem o meu... DR ou não? É só Não, Patrícia mesmo, não tem é doutora só não. Tá. Patrícia Evangelista Oliveira. E também tem o meu Facebook, que é Patrícia Evangelista, tá? Ó, então o Facebook é Patrícia Evangelista, ou senão você pode entrar também Patrícia Evangelista Oliveira, sem o E DR. isso, sem o DR, tá? Tá. Hoje, gente, hoje é fácil, né? Quando a gente quer falar com alguém, hoje, por causa das mídias sociais, é tudo fácil. Quem tiver dificuldade, é só esperar por uns dias, depois pode entrar em direto, falar direto do telefone, que é o 31 15 0360, tá? Marca o telefone aí. Qualquer coisa, se você não conseguir entrar pelas redes sociais, se você tiver alguma dificuldade, espera um pouquinho, que depois você pode marcar um horário lá com a doutora, ou se não, fazer uma consulta online também, né, doutora? Com certeza. André, eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar com você. Nossa, nosso bate-papo sempre tão incrível, passa tão rápido, muito gostoso estar com você. Me sinto muito lisonjeada pela oportunidade de mostrar meu trabalho, por essa prestação de serviço público maravilhosa que você tem prestado às pessoas, tá? E dizer para você que eu gostaria muito que na próxima live que a gente Vamos for fazer, fazer? tá? Eu Ah, queria muito poder explicar para as pessoas como as pessoas acessam o meu INSS, sabe? Eu quero ensinar o passo a passo para a pessoa, de como ela pode maravilhoso isso. entrar, bem legal, porque aí a pessoa Maravilhoso. consegue consultar suas contribuições, ver se a empresa está pagando, verificar se como que está o andamento do seu pedido de aposentadoria, enfim. Dá para fazer inúmeros serviços hoje no mundo digital. Então, acho interessante a gente mostrar e explicar para as pessoas o passo a passo aí do meu INSS, tá bom? Tá bom, doutora, eu que tenho que te agradecer, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Eu acho que tudo que a gente pode trazer informação para as pessoas e ajudar, eu acho que é de uma necessidade muito grande, as pessoas, hoje em dia, principalmente, que as pessoas estão assim, muito perdidas, né? Não só nesse caso do INSS, mas um pouco perdido na vida. É a somatória de tudo, né? Então, isso eu acho que abrir o horizonte para as pessoas e orientar, eu acho isso tão fundamental. E você tirar esse tempo seu para vir aqui, uma profissional como você, eu só tenho que te agradecer muito. Você já criou o seu site ou não? Então, eu tenho sim um site lá do escritório, mas É, faz tanto tempo que a gente não mexe nele, porque com essa questão das mídias sociais, praticamente site ficou uma coisa tão, né, já sei. demodê, uma coisa quase Ficou. que não É. se usa mais. O que eu tenho feito nas mídias sociais, agora eu estou tentando arranjar um tempinho, pelo meu excesso, você viu que eu tenho um filhinho pequeno de 8 anos, né? A Tem. vida profissional, Japonesinho, não é? japonesinho, Ah, ele é mestiço. lindo. Então, e aí a É. gente tem a questão seguinte, que em função desse excesso de trabalho, tudo, a gente acaba não conseguindo fazer mais do que a gente poderia, mas agora eu estou fazendo uma programação bem legal que é com a minha assessoria de imprensa, que a gente vai estar soltando vídeos de informação, de dando dicas, né? Um Da canal, né, Previdência doutora? Social. Fazer um canal mesmo, né? O canal mesmo, exatamente. É. Tá bom? Hoje o canal é importantíssimo. Você pode colocar tudo isso, né, no canal. Eu acho muito importante, porque você não tem aquela pressa, você pode colocar de uma forma calma, ensinar as pessoas. Eu acho que um canal é muito interessante. Falar nisso, eu queria aproveitar e convidar as pessoas para entrar também no meu canal no YouTube, que é canal André Rezende, Rezende com S. Tem lá, olha, eu acho que tem mais de 2.000 vídeos lá. Que legal. Perfeito. André, tudo de bom. Para Olha, você também. sempre um prazer imenso, saudades de você, de poder te ver pessoalmente lá no Silvinho, de a gente poder se encontrar. Vamos esperar tudo isso Se se Deus quiser, acalmar para que a gente logo. possa se ver pessoalmente. Um abraço a todas as pessoas que nos assistiram, que ficaram aí com a gente firme e forte
acreditando nesse trabalho, gostando, né, das informações. Muito, só tenho a Sim. agradecer. Gratidão é a palavra. E muita saúde para todas as pessoas, tá? Um forte Se abraço e Deus um beijo quiser. no seu coração. Obrigado para você também. Fica com Deus. Eu Gente, um abraço para vocês, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã. Amanhã estou na Gazeta, no Mulheres. Até amanhã. Até amanhã.